Tome seu assento, glorificando ao seu Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel e está neste lugar. Amém? E mais uma vez nessa noite, o desejo do meu coração é que, através da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos sair daqui um pouco mais convictos de que Ele ainda é Deus. Amém? Esse é, na verdade, o intuito do meu coração nesta noite. E grandes mistérios Deus tem, né? Eu ministrei o último culto da mocidade do ano de 2014 e o pastor nos convocou para ministrarmos o primeiro também. Vão dando glória, jovens, vão dando glória a Deus. Mistério de Deus aí, né? Mas eu creio que para Deus as coisas estão sempre resolvidas. Nós muitas vezes não conseguimos compreender bem qual é a vontade dele para nós. Amém? Quero agradecer ao meu Deus por mais essa oportunidade, ao nosso pastor, ao corpo de obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, nos ajudando nesta hora de batalha espiritual. Saiba que é uma hora de batalha espiritual, porque sobre esse lugar os tronos e os principados se levantam para tirar a sua atenção, para já lembrar que hoje é domingo e amanhã tem Chigotô. Esqueça tudo isso por alguns minutos nesta hora. Como a nossa irmã disse, o que nos vai levar para o céu é estarmos em unidade, todos caminhando com o mesmo propósito, com a mesma mente. Se você pegar 5 desses jovens e amarrar eles um de costa para o outro e cada um quiser ir para um lado, eles não vão para lugar nenhum. Mas se mesmo amarrados um de costa para o outro, eles entrarem num consenso de que um ali tem que guiar para onde eles vão chegar ao seu destino. E assim somos nós, seres diferentes, vindos de diferentes partes do nosso país. Mas temos algo em comum, um Espírito que é santo, enviado da parte do nosso Mestre e que habita em nós. Nós, quando fomos convocados para estarmos ministrando a palavra no meio da semana, começamos a orar, colocar o nosso coração e meditar. Aí na sexta-feira, ou foi quinta, não sei, a irmã me mandou o tema, e eu falei: Jesus, e agora? O culto tem tema. Aí eu falei, a mensagem estava quase pronta. Jesus falou: problema teu. Queremos trazer a saudação da igreja de Categal. Antes que eu esqueça, estivemos ali no domingo passado. Não estamos desviados não, viu, irmãos? Estamos fazendo a obra de Deus. Quando os irmãos nos verem aqui, ou nós estamos pregando em algum lugar, ou estamos acamados, porque Deus é bom. Fomos ali domingo para levar uma palavra aos nossos irmãos de Categal, e a igreja de Categal manda saudação para a igreja de Atos, os irmãos recebem. Estivemos ontem também, pela misericórdia de Deus, em Toyohashi, ministrando a palavra, e Deus falou grandemente naquele lugar, e trazemos também a saudação da igreja de Toyohashi. E a palavra que quero vos ministrar é fresquinha, chegou do trono da graça hoje pela manhã, logo depois do almoço, né? Minha manhã no domingo começa depois do almoço, quando eu levanto. E fomos então orar ao Senhor e meditar dentro deste tema. Abra sua Bíblia. Provérbios de número 3, verso de número 5. E verdadeiramente, irmãos, é um tema que eu, como cristão, não sinto dificuldade nenhuma em falar dele, porque faz 14 anos que eu pratico isso, confiar em Deus. Eu creio que se você entrou nesta noite, nesse começo de noite, final de tarde, neste lugar, com alguma dúvida, com alguma incerteza no seu coração, como nossos pregadores já disseram aqui, confie nele, porque o mais ele fará. Eu disse para o Diego, daqui uns poucos meses, nós vamos estar já tendo uma folga nos cultos da mocidade, não vamos estar pregando mais. Deus já está levantando os seus profetas. Amém? E nós temos que orar por eles, irmãos. E vocês têm que se dedicar. Oração e Bíblia. O resto, o Espírito Santo de Deus coloca nos seus lábios. Amém? A única coisa que nós temos que ter é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E para isso necessitamos de Bíblia. Teologia é bom,
faz parte, mas não é o essencial. Eu conheço um lugar ali em Roma que está cheio de teólogos, e alguns estão ali estudando por mais de 50, 40 anos, e não sabem nada. Dentro de um lugar fechado, enclausurado, e não sabem absolutamente nada. Porque a grande virtude está naquele que busca sabedoria através do Espírito Santo de Deus. Todos encontraram o provérbio de número 3, verso de número 5? Diz assim o texto sagrado: confia no Senhor de todo o teu coração, e não estribes o teu próprio entendimento. E não te estribes em teu próprio entendimento. Ou seja, e não confie, não se coloque inteiramente dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que você acha que é certo. Porque há muitas verdades que não são absolutas na nossa vida. São verdades, mas não são absolutas na nossa vida, como servos do Senhor Altíssimo. Existem verdades que têm que ser absolutas na nossa vida, e uma delas é essa: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração. Irmão, quando a Bíblia nos fala de coração, ele fala de ser, da sede das emoções, do lugar onde nós pensamos. Quantos já não leram a Bíblia e dizem assim: pensar com o coração? A Bíblia está aqui, medita com o teu coração. Mas como é que a mente está aqui na cabeça? Como é que eu vou pensar com o coração? Ou quando a Bíblia fala que a raiz de amargura ela brota no coração, você fala assim: mas eu não gosto desse irmão, é aqui, ó, não é aqui. Mas saiba que lá na sede das suas emoções, que é esse coração, que é o lugar onde tem que haver a metanoia, a transformação verdadeira e genuína de quando aceitamos e confessamos a Ele como Senhor e Salvador. Como eu costumo dizer, você só confia naquele que você conhece, amém? Se você não vai confiar a sua vida na mão de alguém que não conhece, de um médico que não é especialista na sua área, você não vai confiar a sua vida para fazer uma operação no seu coração a um pediatra. Ele cuida de criança, ele é muito bom para tratar de criança. Então você faz o quê? Você procura um especialista. E nós, como salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, temos nos esquecido de que quando levantamos a nossa mão e confessamos Jesus, não é somente como Salvador, Ele tem que ser Senhor das nossas vidas. A Bíblia diz Senhor em primeiro lugar e depois Salvador, porque Ele só pode ser seu Salvador se você for servo, se Ele for seu Senhor. Compreenda isso em nome de Jesus Cristo, porque você não vai ter dificuldade em obedecer quando Ele dizer vai, ou quando Ele disser fica, ou quando Ele disser calado. Você não vai ter dificuldade, porque Ele é Senhor da sua vida. E alguns irmãos às vezes me indagam por que eu termino os meus e-mails e coloco Shalom, uma saudação judaica. É porque eu não encontrei uma palavra em português que possa expressar esse dizer hebraico. O Shalom que o judeu diz para o seu irmão é a paz que vem de Deus. E essa paz reside na saúde, na confiança que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Eu não encontrei uma palavra em português que pudesse substituir o Shalom. Assim como Jesus chegou no meio dos seus discípulos após ressuscitar e disse Shalom Aleichem, ou seja, a paz seja convosco. A minha paz, a paz que eu trouxe do céu comigo, eu quero vos dar neste dia que já fui crucificado. Olha aqui as marcas, olha aqui o meu lado. Essa paz que eu trouxe dos céus, que agora ela é verdadeira, porque eu já morri, o meu sangue já foi derramado. Eu já venci a morte, essa paz eu quero vos dar. Shalom Aleichem, a paz seja convosco. É essa paz que nós temos que ter, e essa paz induz a confiança. Porque aquele que confia descansa, aquele que confia crê, que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao mar bravio, Jesus vem andando sobre as águas. Aquele que não conhece diz, lá vem um fantasma. Mas aquele que apura um olho, não, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E os mais atrevidos ainda dizem, Senhor, se é tu mesmo, faz eu ir aí. E
lá vai Pedrão. Eu fico imaginando isso, como é que andar acima das águas. Mas aí, coitado do Pedro, é carne, né? Duvidou. Jesus pega pela mão, porque ele não vai deixar afogar o Pedrão. Ainda tinha uma obra para ele realizar. Em meio ao mar bravio, Jesus dorme tranquilamente. A tempestade veio. Vamos tudo morrer. Vou morrer ao lado de Jesus, tem coisa melhor do que essa. Vai direto. Olha o ladrão da cruz. As pessoas dizem, onde é que Jesus ficou esses dias que ele estava? Primeiro ele foi lá, resolveu o que ele tinha que resolver. Mas ele estava no paraíso, porque ele diz ao ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós escutamos os pregadores dizer que Jesus foi lá no inferno, pegou chave. Eu não encontrei isso na Bíblia, mas não encontrei. Lá em Apocalipse diz que ele tem a chave. O diabo quer ser tanta coisa que nem a chave da própria casa ele não tem. Pelo Apocalipse 1:18 você vai ver que a chave está na mão dele, do que é proprietário de todas as coisas. Tem um texto que nos diz que ele desceu até as profundezas, libertou, mas não diz que ele foi lá pegar a chave de ninguém. Se ele foi libertar os que estavam oprimidos debaixo do jugo da lei. Mas confiar em Deus é isso. É ter o shalom de Deus na sua vida. Porque não importa se está fazendo sol ou se está chovendo. Não importa se você está trabalhando ou se está desempregado. Não importa se você tem saúde ou se você não tem saúde. Não importa se seu filho está na igreja ou se sua mulher não aceitou Jesus ainda. Não importa. Importa que você creia no Deus que fez a promessa. Sabe por que eu estou aqui hoje? É porque alguém creu. Durante 20 anos não deixou de orar. Balas já não entraram, facadas já não entraram. Eu dizia, eu tenho o corpo fechado. Tinha medo, mas era pelas orações da minha vozinha. Ela confiava na promessa que ela ouviu do seu Deus. E confia até o dia de hoje, porque quando eu falei com ela a última vez, ela disse, venha logo, porque o meu Senhor disse que eu não descanso antes de me ver pessoalmente. Então venha, porque eu estou já cansado. Eu quero descansar e ir para a glória. Aí meus outros filhos falam, você nem me aparece aqui. E não é nada de cinema da avó embora. Eu sou o neto mais velho. Então, ela fala, filho, você foi o primeiro que voltou dentre os outros que retornarão. Ela confiou no seu Deus. Foi a primeira cristã de verdade que eu conheci na minha vida. O meu avô ganhava um presente, ela tirava o dízimo e dava na igreja. Porque ela amava a Deus. Meu avô a vida inteira ela orou, mas antes de morrer, ele morreu salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Era um baiano duro, ignorante. Ia bater um filho para os outros não ficarem com inveja, e batíamos todos. E tinha uma bainha de facão pendurada atrás da porta. Tinha o nome de todos eles escrito na bainha de facão. Mas morreu salvo porque ela cria na promessa. Eu quero lhe perguntar, como está a sua confiança no seu Deus nessa noite? Confie no Senhor de todo. E esse todo é com inteireza, é completo. Como Deus nos quer, o adorando, com corpo, alma e espírito, na nossa tricotomia, em corpo, alma e espírito, numa só coisa. Porque se Ele disser fica, você fica. Se Ele disser vai, você vai. Se Ele disser não, você fala amém, porque o Senhor é meu Senhor. Confiar em Deus, irmãos, é descansar. Confiar em Deus é algo maravilhoso, irmãos. Mas não pense que você não vai ser provado por isso. Jó, homem íntegro, reto, se desviava do mal. Irmãos, eu fico imaginando quando ele chegou depois no céu, ele ficou sabendo de toda a história, né? A pessoa que é o próprio Deus da testemunha de você, viu lá o meu servo Jó, e Deus tem dito de mim e de você nesses dias. Porque não se engane, Ele vê todas as coisas, e Ele tem um secretário eficiente que anota tudo no livro da vida. Não há, irmãos, buraco mais profundo onde os olhos de Deus não nos alcançam. Fidelidade com Ele é isso, irmãos.
Você está em cima de uma cama, tetraplégica, está mexendo só a bola dos olhos, mas quando sente a presença de Deus, o olhinho para glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma vez eu escutei um paraplégico dizendo: irmãos, as pessoas me olham e dizem que pena de mim nessa cadeira de roda, porque eles se esquecem que no céu eu não vou andar não, irmão, eu não vou voar. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos, porque ele conseguiu entender. Paulo, Senhor, tira esse espinhozinho aqui que está machucando demais, Jesus. Está me incomodando, Satanás vem. Ué, tu não cura, tu não faz? Ninguém sabe qual era o espinho na carne. Mas era uma prova, porque o emissário do Satanás vinha para tirar uma, igual falam os jovens, né? Tirar uma da cara de Paulo. Cadê o teu Deus? E Paulo orou 3 vezes: Senhor, olha esse endemoniado, Jesus. Olha o que esse infeliz está falando aqui, Jesus. E orou de novo: Jesus, pela tua misericórdia, arranca esse espinho, Jesus. Está vendo, eu não estou sofrendo, estou morrendo de pena de você, Paulo. Vou dizer só de uma coisa, filho: a minha graça te basta. O dia que a graça de Deus não nos bastar mais como servos dele, irmãos, devemos ponderar sobre o quanto amamos o nosso Senhor e Salvador. Quão importante ele é nas nossas vidas verdadeiramente. Quando eu digo para vocês, jovens, que Deus vai nos usar poderosamente, é porque ele já me disse isso. Mas existe uma escolha que vocês têm que fazer hoje: entregar toda a sua vida ao Senhor. E quando eu digo toda, saiba que quando Adão foi abençoado com uma esposa, ele estava dormindo. Deus botou para dormir. Na hora que chegar a hora de casar, jovem, descanse no Senhor, porque na hora certa ele vai trazer a varoa. Para aqueles que ainda não têm, aqueles que já têm, aperta logo o passo, porque esse negócio de ficar embromando não está certo não. Confiança em Deus. A nossa confiança em Deus dependerá de quanto conhecemos, ou seja, de quantas experiências tivemos ao seu lado, ou de quanto observamos, guardamos e praticamos a sua palavra. Nós vamos percorrer alguns versículos bíblicos. Se você quiser anotar para podermos remir o tempo, ou se você for rápido de Bíblia, você vai me acompanhando aí, amém? Nós vamos estar dizendo e vamos estar provando dentro da palavra de Deus. Eu disse para você agora que a sua confiança em Deus dependerá do quanto você o conhece. Você tem um manual com 66 livros na mão. Ele indica o caminho do céu. Se você não o leu ainda, leia, porque aqui está a chave da vida eterna. Você vai dizer: não, a chave da vida eterna está em Cristo. Pois é, mas se pela fé você não crê nele, não vai ser seu Salvador, nem muito menos o seu Senhor. Então aqui está. Você precisa conhecê-lo. Depois você vai entender que não adianta você só conhecê-lo, você precisa de algo mais. Salmo de número 9, verso de número 10, diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Essa aqui é a primeira prova bíblica que eu disse que você precisa conhecer a Deus para confiar nele. Salmo de número 9, torna a repetir verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que o buscam. Provérbios de número 30, verso 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Provérbios de número 30, verso 5: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, ou os que nele confiam. A palavra de Deus, ela é poder.
O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é poder. Mas onde está esse poder que eu não vejo? Procure a orientação do Espírito Santo ao ler os Evangelhos. E você vai ter a experiência de que, como você estivesse assistindo um filme na televisão. Você começa a entrar naquela história, aquilo começa a aparecer na sua mente. E Deus começa então a revelar as verdades da sua palavra para você. Mas para isso você precisa ser templo santo do Espírito de Deus. Como eu disse, de leitores da Bíblia, o inferno está cheio. O maior teólogo que eu conheço é Satanás. Ele estava presente quando essa palavra foi escrita. Ele estava presente nos céus. Ele estava presente quando a terça parte foi destituída ali pelos ardis dele. Como eu disse, você tem que observar, guardar e praticar essa palavra. Como o Tiago diz, nós não devemos ser ouvintes, e sim praticantes da palavra de Deus. Porque você acha que só pega aquele que adultera, aquele que fuma, aquele que bebe, aquele que vê pornografia. Não, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca também. Quantos pecados desses será que nós temos sobre as nossas vidas? Porque sabemos que Jesus é a verdade, a vida e leva para morar no céu, e muitas vezes nos calamos. Pense nisso e reflita se você realmente crê e confia nele de verdade. Confiar em Deus é descansar nele. Salmo 37,5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 125,1, na tradução revista e corrigida de Almeida, diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, quantas vezes você já não ouviu esses versos do livro de Salmos? E nós muitas vezes não nos apercebemos da sua profundidade, da sua grandeza. E ficamos Senhor nas nossas orações, né? Olha o tamanho desse problema, Jesus. Olha o tamanho dessa luta, Senhor. Olha o tamanho dessa doença, Jesus. Eu não aguento mais. Pois é, vai continuar com esses problemas. Agora o dia que tu orar, fazer igual a Cíntia: Senhor, está aqui o meu problema, resolve aí. Deus vai pegar e vai resolver isso. Aí ela se prova isso. É um milagre vivo para o Senhor. Nós fomos a visitar logo depois da operação. Falei com ela, nós somos juntos. Falei: irmão, eu não sei de onde essa menina tira tanta força. Ela costurada de uma orelha na outra, irmão. E tinha lá um velhinho que andava e ela lá perto falando de Jesus. Eu falei: meu Deus. Nós fomos com um vidrinho de olho desse tamanho, eu cheguei assim, eu passou o saco, chegou lá com uma botija. Eu falei: Jesus, o homem veio com fé. Vai dar banho, ele manda o pé e a cabeça. Mas está aí hoje, para que o nome de Deus seja glorificado. O médico diz: não canta mais. Jesus falou: é? Não é mais do Brasil. Jesus falou: é? Não vai ser mais nome. Jesus falou: é? Leva lá a trinca para ele ver como é que Deus faz. Faz logo e cair em abundância, irmão. Veja a Ana deu 1 para Jesus, para Deus. Deus devolveu 5 para ela. Olha que investimento bom. Deu Samuel para Eli. Deus foi lá e deu mais 5. 500%. Qual é a aplicação que você vai encontrar aí na bolsa que vai pagar isso para você? Invista no reino de Deus, irmão. Entregue seus filhos na mão do Senhor, invista nele, bota para estudar. Não, mas não obriga não, irmão. Tem que gerar amor no coração. Eu lembro que eu conheci com uma raiva de Bíblia, de orar, porque tinha um tio que estava estudando para ser pastor, e quando fazia alguma coisa, botava nós de castigo para ler a Bíblia e orar. Olha aí. Depois, não quer que esse menino nasce amando. Castigo, irmão. Para mim, Bíblia era coisa de castigo. Mas nós temos que ter sabedoria e pedir para que Deus entre nesses corações e mova esse amor de comer essa palavra. Os que confiam em Deus descansam nele. Amém? Confiar em Deus eu disse, não adianta você conhecer a Deus. Você precisa ser conhecido por Ele. Aonde você achou isso na Bíblia? Naum. Já encontrou esse profeta menor na sua Bíblia? Vamos ver quantos sabem onde está. Vou contar para ver quantos vão demorar para achar. 1, 2,
3, vai achando, vai levantando a mão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, existe, meu tempo não vai dar. Naum está aí entre os profetas menores. Amém? Só o Evandro levantou a mão. A Larissa, a irmã Sandra. Naum, capítulo 1, verso 7. Diz assim: o Senhor é bom. Quantos creem nisso? Anota aí, Naum 1,7. Mas se você não encontrar aqui até acabar o culto, você procurar na sua casa. Vai com bastante tempo, é a semana toda. Naum 1,7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E conhece os que confiam nele. Lembra que eu disse que Jó, quem puxa o assunto é Deus. De onde vem Satanás? Estava por aí vagabundeando, rodeando a terra. Olha que camarada. À toa nada, irmão. Ele estava procurando um salvo para poder sentar uma borracha. Lá no tempo de Jó já. E os homens diziam na igreja romana que a terra era plana. Lá no livro de Jó, eles tinham a Bíblia na época, né? Na época que Roma disse que a terra era plana. E já estava escrito: de onde vem Satanás? De rodear a terra. Como é que ele podia rodear uma coisa que era plana? Não lê, é que eu digo. Lê e não entende. Foi igual os estudantes da Bíblia da época de Jesus, os escribas. Estudavam, mas não reconheceram o Messias. Sabe por quê? Porque para eles era mais vantagem que Jesus morresse na cruz. O Senhor é bom, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi Naum que disse. Mas eu digo hoje também: o Senhor é bom. Seja na bonança, seja na fartura, seja na tristeza, seja na pobreza, seja na doença, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós é que muitas vezes não prestamos ou não compreendemos e murmuramos. Mas o Senhor, Ele é bom. Como eu disse ontem no Racha, eu não acredito que o mal existe. Eu não acredito verdadeiramente que o mal existe. O que eu acredito são que existem homens e mulheres longe do amor de Deus. Porque uma pessoa longe do amor de Deus, irmãos, ela é má. Ela verdadeiramente é má. Confiar em Deus é ter experiências com Ele. E quando chegou nessa parte, eu parei o esposo e falei: Senhor, de quem eu vou falar? São tantos homens na tua palavra que tiveram experiências contigo e confiaram em ti. Podia falar do patriarca Noé, que ouviu uma voz, durante 120 anos adquiriu experiência com Deus construindo uma arca. O mar mais próximo dali estava não sei quantas milhas de distância. E ele estava lá com seus 3 filhos. Esse é pai, irmãos, porque além de ouvir, ele conseguiu inculcar isso na cabeça dos 3. E eles o ajudaram a construir, ter experiência com Deus nesse 100 algumas coisas. Uns falam 120, eu não encontrei a data correta. Mais de 100 anos ele já ficou construindo essa arca. Podia falar de Abraão, que teve grandes experiências com Deus na sua caminhada, não é? Mas Senhor, de quem falar? Eu vou até ali pegar, porque eu deixei a outra parte da pregação ali dentro da bolsa. O esboço é tão antigo que está ainda manuscrito, não está ainda digitalizado, né? Eu falei: Senhor, mas... eu quero que tu fale de Davi. Falei: então amém, Senhor, já que tu queres, quem sou eu para dizer o contrário? Eu nem lembrava mais desses gostos. Apesar de sempre citar ele, mas na hora me veio pessoas com mais evidências para falar. Mas Davi é um homem que confiava em Deus, amém? E essa mensagem teve tema aperfeiçoado através das provações.
Eu não vou ter tempo de concluir toda a mensagem, então eu vou falar. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Aperfeiçoado através das provações. O texto que eu usei na época foi Tiago 1, 2 e 4, que diz assim: meus irmãos, fiquem por motivo de toda alegria ao passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem nada deficientes. Perfeitos e íntegros fala de completo, de integridade, corpo, alma e espírito. Romanos 5, 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Eu desafio alguém a me dizer que confia em Deus, se nunca teve experiências com Ele. Você pode confiar porque você ouviu dizer, isso não é confiança. Você só vai confiar de verdade o dia que tu tiveres uma experiência comigo. Jacó entrou no lado do val do Jaboque, todo cheio de si, saiu do outro lado capengando, mas saiu como Israel de Deus. Uns tiveram tudo para dar certo, e outros tiveram tudo para dar errado. Samuel tinha tudo para dar errado. Tinha dois maus exemplos nas casas de Eli, os dois filhos de Eli. E deu certo. Sansão tinha tudo para dar certo. Era nazireu de Deus, tinha uma família abençoada, era juiz sobre Israel, mas deu errado. Foi por causa da experiência com Deus lá amarrado em duas pilastras, para vingar o nome do Deus que é eterno. Deus lhe concedeu a graça de derrubar ele mais uma vez pelas pilastras. E naquele dia ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Confiar em Deus requer experiências com Ele, requer caminhar com Ele, requer chorar com Ele, requer sofrer pelas almas com Ele. Davi, capítulo 16 da primeira epístola, do primeiro livro de Samuel, começa a história do grande rei. Na verdade, no capítulo 16, ele era uma pequena criança ainda, um pequeno adolescente, que estava atrás das malhadas, apacentando os rebanhos de ovelhas do seu pai. Então, vá acompanhando na medida do que eu vou lhe dizendo rapidamente. Davi foi um homem aperfeiçoado por Deus para ser rei em Israel. E esse aperfeiçoamento começou no capítulo 16, no verso 6, aonde ele chega, o profeta, para ungir um rei da casa de Jessé. E o profeta olha para os mais bonitos. Feinhos, olha aqui para mim. Por que vocês olharam para mim, vocês três? Hã? Veja, irmãos, Samuel chegou e olhou para o filho mais velho, Eliabe. Deus falou: ele vai para Abinadab, ele vai passar mais. Depois de sexo, eu acho que eu entendi errado, Deus. Era Jessé que o senhor falou? Já estava bem velhinho. É, aí mesmo. Jessé, tem mais algum aí ainda que eu não conheci? Tem? Ah, tem! Tem quem? Davi, está lá no pasto. Os outros mais velhos estão tudo em volta da mesa, já preparados para comer. Davi já estava lá na malhada. Vai buscar. Ninguém que vai comer antes do menino chegar. Muitas vezes o profeta olha o exterior de Deus, mas o Deus que está no céu olha o coração. Davi então chega, Samuel saca do chifre cheio de azeite, todos os irmãos estão ali vendo. Quando Deus te ungir, irmãos, vai ser na presença de todos. Creia nisso.
E o óleo hoje simboliza o Espírito Santo nas nossas vidas. A visão do homem de Deus era no exterior, na aparência, mas a visão de Deus estava no coração do Davizinho, do pastor de ovelhas. Deus escolhe as coisas que não são. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no Abra 1, 26 a 29, diz que Ele escolhe as coisas loucas dessa terra. 5 minutos de coragem, irmãos. 5 minutos Davi precisou de coragem. Como eu costumo dizer, 5 minutos de doideira na fé. Chega Davi no capítulo 17, versículo 31, está todo mundo atrás da moita. Mas não estavam com nada, estavam só escondendo dos filisteus, viu? Todos eles escondidos atrás da moita, as pedras. Davi chega, está acontecendo? Tem um gigante lá do outro lado, diz que todo dia vinha assim. Não é possível que nessa terra não tenha um homem que venha me enfrentar. Todo mundo está tremendo do gigante. Um tinha quase 3 metros de altura. Chega Davi. 5 minutos de coragem e fé. Colocaram Davi lá no palácio do rei Saul. Passou no ribeiro, 5 pedrinhas. Não me pergunta para que eram as outras 4. Cada um pensa o que quiser. A Bíblia não diz. Uns dizem que era para os outros 4 irmãos de Golias. Eu não sei, a Bíblia não diz. Uns falam que era Deus forte, conselheiro de Israel, também a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que ele pegou 5, mas só precisou de 1. 5 minutos. Quem é esse aí? Você vem comigo com essa sua boca grande, falando aqui que não tem homem. Pois é, mas eu vou contra ti em nome do Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, é o nome dele. E toma a pedra. Pegou bem no meio da cabeça, irmão. Dali já caiu o gigante. Davi falou: o quê? Está morto nada. A toda a espada do gigante, tem que cortar a cabeça, irmão. Quando matares o gigante, corta a cabeça. Eu me lembro que há muitos anos atrás o pastor Edevaldo pegou uma mensagem que falava das raposas e das raposinhas dentro da vinha. Você tira as raposas grandes, fecha a cerca, esquece das raposinhas lá dentro. Aí o pecadinho começa. Corta a cabeça. Elimina ele de uma vez, que nunca mais ele vai te dar problema na sua vida. 5 minutos precisou de coragem e fé para Davi já estar lá, sair de trás das malhadas e ser um cidadão do palácio. Eu cheio do Espírito Santo, lendo esse texto, eu fico imaginando. Davi falou: rapaz, olha lá o trono que eu vou sentar. Já tinha sido ungido rei, irmão. Mas tinha outro lugar dele. Então, meu dia vai chegar. Ele passava lá pelo palácio, olhava o trono. Cuida bem do meu trono, sabe? Olha lá, hein? Fez amizade com o filho de Saul, Jonathan. Fez uma amizade sincera com ele, se tornaram amigos. Isso Davi já era comandante dos exércitos. 18, capítulo 18, versos 6 e 7. Davi já como comandante dos exércitos tem as irmãs, as mulheres, e canta: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. É aquilo que eu digo, irmão. Saul amava Davi, mas precisou ele só escutar essas poucas palavras para aquele amor se tornar em ódio. Com a fama, irmãos, sempre virá os problemas. Mas Davi continuava confiando no Deus que fez o chamado. Davi fica inconsolado quando Saul por 2 vezes tenta ele matar com um dardo. 2 flechas, 2 dardos. Deus não se deixa escarnecer, porque as mesmas 2 lanças que ele atirou em Davi foram usadas para cravar o corpo dele nas muralhas. Depois que ele mesmo se matou, depois do fim da guerra com os filisteus. Saul temia Davi, o que Deus era na vida de Davi. O inimigo tem que nos temer, porque Deus nos conhece no céu. Não pelo tanto que você sabe de mim, porque o que ele respeita mesmo é o nome de Jesus Cristo. Mas para usar esse nome você precisa de credenciais especiais. Você só consegue através do sangue de Jesus Cristo, com intimidade com aquele que te delega
poder na terra para usar esse nome. Lembra daqueles profetas que estavam expulsando o demônio em nome de Jesus de Paulo? Ó, negócio seguinte, 6,7 aí. Jesus e Paulo, eu conheço vocês aí, quem são? Bateram tanto, não, botaram eles tudo pelado para correr. Briga com coisa séria para ter uma coisa. O demônio não se fica enganando, o demônio é jejum e oração. E o nome de Jesus na frente. Não tem mais nada. Ele tem a não ser o nome de Jesus. Saul então tenta matar Davi, não consegue. Tenta pela astúcia, pede para ele trazer os prepúcios dos filisteus para que ele dê a sua filha. Davi vai lá e recolhe, faz tudo que ele tinha pedido. Davi então já é genro de Saul. Além de ser comandante do exército, já era genro do rei. Estava mais próximo do trono do que ele podia imaginar, não é? O rei morrendo, eu já sou rei, mas mesmo assim ainda sou casado com a filha do rei, estou mais perto ainda. Deus fala, agora tu vai começar a ir para o laria de Jeová. Primeira coisa que Davi perde é o emprego. Davi está correndo, corre porque Saul vai te matar. Primeira coisa que ele perde no capítulo 19, verso 10 é o emprego. Primeira coisa que ele perde depois do emprego é a família, porque ele tem que fugir. Perde a família, capítulo 19, 24. Vai atrás de quem? Vai atrás do pastor, irmão. Foi atrás daquele que botou a mão na cabeça dele e ungiu ele. Ô Samuel, vem cá, pastor Samuel. Profeta do Deus Altíssimo, tu tem certeza que você escolheu o filho certo de Jessé? Porque o homem está querendo me matar. Samuel olha para ele e revela a glória de Deus. Assim como Jesus disse para os servos, para os discípulos de João, João manda eles virem interrogar Jesus. É esse o Messias? É tu mesmo? Nós ainda temos que esperar outro. Jesus vai e diz assim, diga para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos humildes é anunciado o Evangelho da salvação. Fale para João que o plano de Deus é maior do que um homem na cadeia. O projeto de Deus vale mais do que a cabeça de um profeta. O profeta de Deus, irmãos, tem muito valor, a sua cabeça vale metade de um reino. E o reino das trevas vive querendo cortar a cabeça de profetas. Por isso que tantos deles caem e cometem coisas erradas. Vai lá e diz para ele que o plano de Deus é maior que as suas circunstâncias, do que o seu sofrimento particular, de que a sua murmuração. A vontade de Deus é maior do que o seu querer. Isaías diz que os pensamentos de Deus, 55, 8 e 9, que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. O pastor então lhe revela o tamanho do plano que Deus tinha para ele. Tenha paciência, fuja, porque Deus já te ungiu o rei. Saul já perdeu a moral que ele tinha no céu. Aguarde o tempo de Deus na sua vida. Tem hora, irmãos, que nós temos que fugir. Perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu o pastor, vai para o melhor amigo. Jonathan, não acredito que vai fazer isso com você. Não, espera aí. Dois atos do negócio, Jonathan, realmente tem comprovação que Saul quer matar Davi. Jonathan amava, eles se amavam de espírito. Jonathan pode. Perdeu o melhor amigo. Estava desorientado, irmão. Mente perturbada. Vai para o sacerdote Aimeleque. Estava tão desorientado que vai comer o que não é lícito, o pão consagrado. Desarmado, saiu correndo, não pegou nada. Tem alguma arma aí, sacerdote? Tem. Ali atrás de um época enrolado nos panos. O que? É espada. Que espada? Espada de Golias. Ele falou, essa é boa. Essa aí é boa. Daqui que eu vou usar ela. Ficou desorientado, irmãos. Estava desorientado. Começa a andar sem erro, sem rumo. Quando ele se dá conta, ele está na terra dos filisteus, na terra do rei Aquis. Ele falou, rapaz, onde é que eu vim parar? Estou na porta do inferno. O que eu faço? Aí Deus dá uma estratégia. Dá uma de doido também. Tem hora que você tem que dar uma de doido, irmão. Tem hora que você precisa dar uma de doido. Começa a babar na barra. Esfrava, segurar nas portas. O rei olha, que é isso, velho?
Falou para o servo dele: já não tem 2 o suficiente aqui, tu me traz mais esse. Leve o senhor embora daqui. Perdeu a dignidade, porque a barba para o judeu era uma questão de honra, de dignidade. Davi sai dali desconsolado. Aí ele compõe o Salmo de número 34. Bendirei o Senhor a todo tempo. Aleluia. Capítulo 22 diz que ele chega a uma caverna e entra dentro e fala: eu não quero mais saber de nada. Já perdi família, já perdi emprego, já perdi amigo, já perdi pastor, perdi a minha dignidade, vou ficar aqui nessa caverna enfiado, não vou mais sair daqui. Aí ele lá sentado, chega levanta, esse lugar é meu. Ué, vai na Bíblia, não está na Bíblia, nem procura. Esse segundo evangelho de São Miguel eu. Daqui a pouco, ué, está fazendo o que no lugar? Levanta aí. Rapaz, que caverninha tumultuada. Isso aqui está parecendo disco. Eram 400 homens, irmãos, que estavam ali. A Bíblia diz que eram homens amargurados, homens endividados, homens que deviam imposto ao rei. Homens amargurados de espírito, não tinham mais esperança da vida. Rapaz, onde é que eu fui que eu vim parar? Já não bastava a minha tristeza. Eu tenho que mais esses 400 ainda do meu lado. Eu disse: não, você vai ser o nosso líder. Eu o quê? Talvez esses homens tenham dito a ele: vamos lá e vamos tomar o trono. Então se vê com um grande problema: ser fiel à visão de Deus, que Deus lhe dera, ser submisso ao seu pastor e ao rei. Veja que choque, irmãos, que conflito que Davi entra. 400 homens, era um exército praticamente. Ele tinha a unção de Deus sobre a sua vida. O Satanás: vai lá, o reino é teu. Mas ele tinha aquela visão que Samuel tinha revelado para ele, o plano maior que Deus tinha na sua vida, ao reinar sobre todo Israel